deu. Queridos, era um homem que todas as escolhas dele eram pautadas no ensino de Deus, na palavra de Deus, certo, amados? Então, era um homem que se afastava do pecado, que se afastava daquilo que era mal, daquilo que era ruim. Era um homem que tinha uma conduta exemplar. Queridos, ele foi elogiado pelo próprio Deus. Será que você e eu já fomos elogiados por Deus? Será que você e eu temos uma vida que leva a Deus nos elogiar? Pois bem, o Jó experimentou isto. Só que a fé dele, a sua fidelidade, acabaram se tornando um alvo de dúvidas lançada por Satanás, lançada pelo diabo. Olha, o diabo chegou a acusar ele até de interesseiro. Você é bonzinho porque você é interesseiro. Então, queridos, e nós vemos que Deus, o próprio Deus, permitiu o sofrimento deste homem. Permitiu que o sofrimento chegasse à vida de um homem exemplar, um homem íntegro, reto, justo, que desviava-se do mal. Por quê, queridos? Porque Deus, ele tinha plena certeza, que Jó seria aprovado. Você tem sofrido? Qual o tamanho do sofrimento que você passa? Você sabia que quando você sofre, Deus já sabe como é que vai terminar? Deus conhece o seu caráter, sua potencialidade. Às vezes, mas eu sofro mais do que fulano. Pois até isso Deus sabe, certo, queridos? Então, diante disso, queridos, subitamente, o Jó, ele acabou perdendo tudo, a sua riqueza, a sua família, a sua saúde. Então, amados, muitos de nós podemos nos reconhecer nos questionamentos e nas palavras de dor pronunciadas pelo Jó. Ou seja, o que Jó falou são coisas que muitas vezes nós falamos quando estamos sofrendo, certo, queridos? Pois em meio a aflições, nem sempre conseguimos enxergar os propósitos divinos. É difícil nessa pandemia enxergar propósitos de Deus. Mas qual o propósito de Deus em permitir essa pandemia? Mas qual o propósito de Deus levar pessoas próximas a mim? Em meio ao sofrimento, é meio difícil enxergar que Deus tem um plano, que Deus nos ama, que Deus tem um propósito, certo, queridos? Mas no final, ele reconhece suas imperfeições e superficialidade nas questões. Então, irmãos, nós temos muito a aprender com Jó. No final, ele entendeu que, embora ele sendo reto, justo, desviava-se do mal, ele entendeu que havia imperfeições na sua vida, tá? Então, só que tem uma coisa que nós aprendemos nesse livro, é que por mais terríveis, queridos, que sejam os acontecimentos na vida do justo, eles colaboram para o seu bem. É o que Paulo fala em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados seu decreto. Você conhece a história do José, aquele menino bom, bacana, é vendido, é jogado no buraco, na cisterna, é vendido depois como escravo, é lançado na prisão, vai injustamente, é tentado, e lá na frente se torna governador. Todo aquele sofrimento havia um propósito. Quando a gente está sofrendo, é difícil entender isso, na verdade. A gente chora, a gente lamenta, e tem gente que até desiste da fé, tem gente que cai emocionalmente. Queridos, o versículo 5 fala assim: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Por quê? Porque os filhos dele, queridos, davam festa. Então, quando terminava, e festa ali era uma semana. Festa era uma semana. Pessoas fazem festa, acham que sabe fazer festa. Festa ali era uma semana. Quando terminava aquele período de festa, queridos, o que acontecia? O Jó, ele era o sacerdote da própria família, porque ele era um pai dedicado, cumpria com esmero o seu papel. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente, queridos, mas considerava que sua maior riqueza não era material, e em temor a Deus. Então, quando os filhos dele davam uma festa,
ele ia lá, sacrificava a Deus, que ele dizia assim, vai que meus filhos pecaram contra Deus, vai que meus filhos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, o que nós vamos ver também é o seguinte, aí um dia teve uma reunião no céu, segundo conta aqui, e quem apareceu lá? Satanás. O versículo 7 fala assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Deus ele fazia, vamos dizer assim, periodicamente uma reunião lá no céu. E quem que apareceu lá? O próprio Satanás. E Deus pergunta a ele, de onde é que você está vindo? De onde vens? Então, querido, Satanás, ele expõe aqui a sua atividade, vai guiar pelo meio do mundo e observar atentamente as pessoas. Gente, misericórdia. Deus nos observa, mas não é só ele. Aqui está dizendo que Satanás nos observa. Gente de Deus, olha, observar atentamente as pessoas, é o que Satanás fala para Deus. Eu estou rodeando, eu estou observando. Então, querido, a partir daí, Satanás ele cria as estratégias para as suas investidas. Sua mente carregada de ódio o tornou adversário e acusador do ser humano. Lucas 22, 31 fala, queridos, que ele fez isso com Jó e com Pedro. Antes dele tentar Pedro, Jesus falou com ele, Pedro, Satanás pediu para te ser andar com um trigo. Por isso nós temos que ter cuidado, porque a palavra fala, Satanás está de olho em nós. Para quê, pastor? Para preparar suas armadilhas, suas ciladas. Queridos, e Deus faz a ele uma pergunta. Observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele? E Deus fala com Satanás, olha, Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Observaste meu servo Jó? Observaste meu servo? Gente de Deus. Então, diante de todos os habitantes, Jó se destacava por suas qualidades. Aqui, irmãos, Deus fala para Satanás das qualidades que Jó tinha. Deus via essas qualidades nele. Ele é reto, ele se desvia do mal, ele é temente a Deus. Então, queridos, Deus via e se lembrava constantemente dele. Saiba disso, Deus lembra de você. E se você andar na presença de Deus, é aí que Deus vai lembrar mais ainda de você. Então Deus honrou. Deus fala para Satanás, meu servo Jó. Meu servo Jó. Ele enalteceu a fidelidade de Jó. Deus honrou Jó perante os anjos e perante o próprio Satanás, queridos. Ei, então quer dizer que Deus nos honra. Deus nos honra. A Bíblia diz que Deus honra aquele que os honra. Deus estava honrando Jó, porque Jó o honrava. A Bíblia fala assim, eu honro os que me honram. No versículo 9 e 10, Satanás diz assim, teme Jó a Deus em vão? Tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das mãos abençoaste. Então Deus, Satanás fala com Deus, ele te ama, ele te adora, porque o Senhor cercou ele de bens, de riquezas. Teme Jó a Deus em vão? Não, ele tem interesse, ele é interesseiro. Querido, Satanás, ele não desistiu de atacar Jó perante Deus. Ele insinuou que o homem é capaz de servir a Deus. Ele estava dizendo assim, que o homem só serve a Deus por interesse. É isso que ele estava falando. Ele te serve porque ele é interesseiro. Queridos, o versículo 11, Satanás fala assim para Deus, estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás que ele vai se blasfemar. Foi a ação de Satanás. Se o Senhor tocar nele, tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar. Querido, Satanás,
ele se agrada quando nós blasfemamos de Deus. Ele quer que a gente venha blasfemar. Ele está atento para ele dizer, aí ó, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, o pastor fica doente, o pastor fica com Covid, olha, o pastor vinha essa peste, Covid, para ele ficar trancadinho, não quer nem orar, não quer nem estar na tua presença. Verás se não blasfêmia. Com habilidade, Satanás questionou a intenção das perpetuidades de Jó. O diabo tem, querida, aptidão para acusar e mostrar a Deus o pior de cada pessoa. Satanás está atento para mostrar o nosso lado negativo, o nosso lado péssimo a Deus. Ele está pronto para... Por isso que no Apocalipse fala que ele é o acusador de nosso irmão. E querido, encerrando aqui, o versículo 13 a 22 fala: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam, vindo na casa do seu irmão primogênito, veio o mensageiro, e Jó lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam, deram sobre eles os sabeus. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos. Estando falando, estando seus filhos e teus filhos bebendo, de seus irmãos primogênitos, um grande vento sobreveio e a casa caiu. Vem mensageiro um atrás do outro, trazendo notícias negativas. Quando Jó perdeu tudo que tinha, então seu valioso patrimônio foi saqueado, foi destruído. Seus filhos queridos foram mortos de uma só vez, e os seus empregados sobraram apenas aqueles que trouxeram notícia. Gente, morreu todo mundo, morreu os animais. Aliás, os animais foram roubados, uns morreram, os filhos morreram, e todos os funcionários de Jó morreram. Só ficou 3 para trazer a notícia ruim. Jó, queridos, devia estar com a alma angustiada, vivendo os piores momentos de sua vida. E o diabo estava ali, querido, à espreita, aguardava apenas o momento em que ele iria blasfemar. Só que ele não blasfemou. Vamos encerrar e convido você para estar conosco amanhã, para nós continuarmos essa história linda. O capítulo 1 retrata quando Jó era reto, sincero, temente a Deus, desviava do mal. Deus o elogia diante dos anjos e diante de Satanás. Satanás, então, imbuído de ódio, de raiva que ele tem contra o homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele então propaga a destruição de Jó, a perda de tudo. Só que a Bíblia diz que mesmo assim Jó não pecou, ele permaneceu íntegro. Eu não sei o que você estava passando, mas que Deus já possa ter falado com o seu coração nesse capítulo 1, que você possa se erguer, se levantar e se posicionar como servo de Deus, e crer que Deus te ama e Deus vai te dar a vitória. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, te agradeço pelo dia que o Senhor fez, e aprova ao te permitir que nesta hora eu estivesse com teus filhos, Senhor amado. Te agradeço pelos teus filhos, que um dia o Senhor vai usar essa palavra para falar com eles, para fortalecer a fé deles. Meu Deus, aquele que está com a sua fé abalada, quem sabe triste, abatido, angustiado, desanimado, desiludido, que através dessa palavra o Senhor venha fortalecer a sua fé, seu caráter, sua personalidade, a sua vida cristã, e que este homem e esta mulher seja determinado a te amar, a te servir, a te adorar, a te dar honra e glória em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa, seja com todos vós hoje e sempre. Queridos, leia todo esse primeiro capítulo. Deus te ama, Deus vai te erguer, te levantar e te dar vitória. Um beijo no teu coração.